Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do RZART, que é um fundo aí da Risa. O fundo mais famoso deles é o Risa Terrax, né? O RZTR. Esse aqui é um fundo também que o pessoal às vezes comenta, gosta. Vamos falar um pouco sobre ele aqui. Esse é um relatório gerencial bem curtinho, não vou mentir, tá? Vocês vão ver, quem acompanhou os vídeos que eu faço aqui no canal do RZTR, que a lógica ali também lembra muito, não é? Mas bora conversar um pouquinho sobre esse fundo aqui, né? Se inscreve no canal aí para não perder nenhum vídeo também. Bora lá, taxa de administração 1% e taxa de performance 20% que excede o IPCA mais 5%, eu acho caro, tá? Essa taxa de performance aqui é cara. IPCA mais 5, para você ter uma comparação, o Tesouro Direto hoje está IPCA mais 6 e tanto. Então, caro, né? Enfim. Início das atividades, julho de 2017, é um fundo já aí um pouco mais antigo, né? Foi transferido para a RISA em 2019, como está escrito aqui. Divulgação dos rendimentos no 10º dia útil do mês subsequente e pagamento dos rendimentos aí no 15º útil, né, do mês subsequente. Então, para quem tem interesse no fundo aí, já fica sabendo, né, quanto que vai pingar na conta. 12,55% de dividend yield anualizado, lembrando que eu sempre falo nos vídeos, né, o anualizado é quando você multiplica por 12, não é o anual, é o anualizado. 180 mil ABL, né, já uma ABL já significativa, área bruta locável significativa, 93 em valor de mercado, descontado aí, né, 101 do VP. 1,1 de dividendo mensal, número de ativo 10. Número de investidores aí 41 mil, já tem um número até significativo, né, relevante. 100% alocado do PL e 5 prazo médio remanescente dos contratos, 5 com cap rate de 9,26, que é alto, tá? Que é alto. Liquidez média diária também ok, tranquila, a partir de 500 mil ali já é ok, tá? Já é bem interessante, já tá ok já. E aqui a avaliação do mercado de imóveis aí de 600 milhões, né? Vamos lá. Então, assim, o fundo já é grande, né? Fazendo um resumo ali do que a gente acabou de falar, já com uma liquidez já relevante, a partir de 500 mil já é ok, 1,6 milhões de liquidez diária, né? Com um número de cotistas de 40 mil, então ok também. Uma taxa de administração ok, mas a taxa de performance é cara, né? Na minha opinião, é um fundo ali que já tem uma certa musculatura, né? Já com suas centenas de milhões de reais em relação ao patrimônio. E a gente vai falar um pouco mais da estratégia desse fundo aqui. Agora sim, vamos entrar um pouco aqui que vocês vão ver né, assim, é meio que talvez ali o DNA, né, desses dois fundos aí do Risa Terrace e do RSAT. Claro que cada um na sua área são bem diferentes um do outro, mas a gente sente ali o pezinho da Risa, digamos assim, nesse fundo também, né? Em maio de 2024, o IFIX teve uma leve recuperação com 0,02. No acumulado, o IFIX apresenta um positivo de 2,14. É isso, né? O IFIX está ali naquela água ali, piorando, né, nesses últimos meses aí, por causa da abertura da curva de juros, nada novo sobre o sol, né? Relação entre valores de mercado e valores patrimoniais dos FIIs. Diferentes segmentos de FIIs estão sendo negociados ao desconto em relação ao seu valor patrimonial. A média da relação dos segmentos recebíveis está em aproximadamente 0,9, indicando que os FIIs estão sendo negociados na média de 90% do seu valor patrimonial. É aqui, né, pessoal? Você pode ter renda fixa e também renda variável em momentos assim que é interessante você investir, na minha opinião. Não é sempre interessante você investir, mas em momentos assim que você pode precisar até um pouco mais acelerado, tá bom? Influência das políticas monetárias. Políticas de controle monetário dos bancos centrais continuaram a ser um fator determinante para o movimento dos mercados. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve optou por manter uma taxa de juros no patamar de 5,25% a 5,5% ao ano. Isso aqui para eles é loucura, tá? Isso aqui para eles é, meu Deus, né? A taxa de juros está aí louca e tudo mais. Para a gente isso aqui é o ponto ideal, né, nosso sonho é chegar nisso aqui. Para eles não, para eles isso aqui é uma taxa muito, muito alta lá nos Estados Unidos, beleza? Segundo o relatório Focus divulgado no final de maio, as expectativas da inflação de curto prazo foram revisitadas para cima. A previsão de inflação em 2024 passou de 5,5% para 5,7%, refletindo as pressões inflacionárias persistentes, tá bom? É, eu acho que o Banco Central está mais cauteloso agora, né, com todos esses cenários aí, o presidente trocando farpa com o Banco Central, então as coisas pioraram aí na perspectiva, né? A gente imaginava que a Selic ia cair para baixo dos dois dígitos no final do ano, e isso muito provavelmente não vai acontecer. O Banco Central vai ficar ali mais receoso. E aí a gente viu, né, como eu estou falando, a troca de farpas aí, né, já falando, o próximo presidente do Banco Central já de- deve ter mais consciência do povo e tudo mais, do que os negócios que a gente escuta aí, que acaba agitando bastante o mercado, né, e com razão.
Para o mês de junho, referente ao resultado do mês de maio, o fundo distribuiu 1,10 por cota a todos os cotistas, conforme o guidance apontado no último relatório com distribuição alvo de entre 1 e 1,10. Só um parênteses, pessoal. Essa autonomia do Banco Central é muito boa, tá? Só fazendo essa, né? Eu sei que tem essas trocas de farpas e tudo mais, mas enquanto o Banco Central se manter autônomo, isso aí já é um ponto muito positivo, na minha opinião, tá bom? Não entra em política nem nada disso, vocês sabem disso, mas em termos de política monetária, eu acho que faz todo sentido você ter ali um Banco Central mais técnico, né? Não vou entrar em partido X, Y, Z, nunca vou entrar a falar nisso. Estou falando na parte da política monetária como um todo, né? Na estrutura da política monetária, beleza? E se da imobiliária, que é o que vai ser realmente ali a fonte, o carro-chefe, né? Digamos assim, que é importante você olhar aqui na perspectiva, né, se isso aqui tá interessante, né, no sentido de se aqui tá positivo relativo, né, às despesas, né? Então, assim, se o resultado do fundo é positivo ou não, como a gente vê aqui, né, 12 milhões de resultado, já é um resultado aí positivo, mas a gente vê, né, que a taxa de performance, ela tem esse resultado significativo aqui. É uma taxa aí já mais carinha, como eu disse, né, mas o resultado do fundo é positivo, então, ok, né, nesse ponto aí, não tem muito o que falar, né? É um resultado positivo que sobra, né? Tem ali o resultado para ser sustentável o fundo ao longo do tempo, né? O fundo imobiliário é um ativo gerador de caixa, que a gente chama, né? Uma unidade geradora de caixa, como alguns economistas gostam de dizer. Foram retidos de 0,14 centavos por cota, disponíveis para distribuição nos próximos meses. Esta maior reserva tem por objetivo compensar os menores componentes IPCA esperados para os próximos meses e garantir maior linearidade na distribuição dos rendimentos. Eu gosto dessa perspectiva aí de ganhar mais linearidade, né? Posicionamento atual, bora lá. O portfólio do fundo é composto atualmente por 10 imóveis, sendo 9 locatórios diferentes. É uma taxa contratual de IPCA mais 9,6%, ok, ótimo, né? Além de CRI do Sodro Gestivo. É uma taxa de CDI mais 4,5%, uma taxa interessante também. Lembramos que agora a repactuação do contrato com a Polidim, todos os ativos, a cobrança referente à variação positiva no IPCA mensal sobre o valor de compra do imóvel, para que seja mantida a opção de recompra pelos locatários, né? Então ali a gente já começa a ver que é uma perspectiva muito parecida lá com o Risa Terrax nesse sentido aqui de recompra, né? Destacamos que até o final de maio de 2024 não havia qualquer aluguel em atraso e esse fundo não carrega nem jamais carregou sua carteira de ativos ligados ao setor de multipropriedade, que é ótimo. Multipropriedade, para mim, é o setor mais arriscado dos fundos imobiliários. Segue abaixo a quebra de alocação entre os instrumentos ativos de 30 de maio de 2024, que mostra, né? É um percentual aqui de CRI, que é um percentual pequeno, né? E um percentual de imóvel na carteira de 98,1%. E aqui ele fala do sale and leaseback, né? Ou seja, você é o famoso que você compra aquele imóvel e aluga de novo. E tem também, né, na questão da recompra pelos locatários, né? Porque muitas das vezes, pessoal, por exemplo, assim lá no Risa Terrax, né? Quando o dono da terra vende, ele vende por um preço muito barato para o Risa Terrax, né? Para a gestão da Risa. Ninguém vai fazer isso, né? Ninguém é burro, né? Assim, nesse sentido, né? A terra é o maior valor que o produtor rural tem. É dinheiro, né? O dinheiro dele, é a vida dele. E aí, por que ele faz isso então? Ele vende para o fundo tão barato? Porque ele tem um contrato de recompra, ok? Aí ele vai pagando. Por isso que o pessoal lá fala, olha, se der calote, o nosso VP sobe e dobra. Porque a terra vale muito mais do que ele vendeu pra gente. Ok? Então lá no Risa Terraço, por exemplo, não é como se você tivesse uma garantia terra, não. A terra já é do fundo, tá bom? Os 10 imóveis presentes no portfólio 9 incorporam a tese foco do fundo Sale and Leaseback. Acabei de falar o que é, né? Você compra e aluga de volta. E somente o posto Monte Carlo de Corumbataí pertence à estratégia Build to Suit, que é uma alfaiataria. Né? Você já constrói para alugar para uma pessoa, aí você tenta ali fazer contratos mais longos, né? Segue abaixo a quebra da alocação de estratégia e tese de investimento de maio de 2024. Mas antes, vamos só falar aqui, né? Portfólio com estratégia, aquisição, sale and leaseback é a grande estratégia do fundo, IPCA é a grande parte aqui, então já fique sabendo disso, com um indexador bem pequenininho aqui em CDI, né? Tá de remuneração já falo. Então bora falar aqui das perspectivas mesmo, né? Para o mês de maio,
O resultado do mês de abril ficou ali referente ao resultado do mês de abril, né? Ficou em 1,10, tem 100% de adimplência. Aqui ele faz esse guidance, né? Então, guidance ali entre 1,2, 1,1, né? Nos próximos meses aí até agosto. Até no mês que vem que eu tô gravando esse vídeo, né? Tô gravando aqui início de julho. Então, já fica sabendo aí, se você é cotista do RSAT, né? Ah, Daniel, é promessa? Não, não é promessa, né? Isso aqui é só uma perspectiva mesmo. Cota patrimonial, BS cota do mercado, a gente já falou sobre isso. No final de maio, o valor da cota patrimonial do fundo era de 101, equivalente a patrimônio contábil de 370 milhões. As cotas negociadas no mercado encerram o mês de maio, cotada a R$ 98. Tá? O desconto se mostra bastante atrativo, isso aí, né, na perspectiva do gestor. Mas é claro que você tem que achar a estratégia interessante, né? E aqui, como eles prometeram lá em cima, eles falaram da estratégia de investimento, isso aqui já foi um grande avanço que eles colocam isso nos relatórios gerenciais, tá? Para demonstrar, né, para todo mundo entender ali. Tem muita gente chegando nova, né, e pega o relatório gerencial para entender, e aí isso aqui é muito importante, tá bom? Abaixo, descrevendo as principais teses de investimentos do RISA Artium. Sale and leaseback em build to suit. Mesmo tendo semelhanças em algumas das suas etapas, descrevemos os principais pontos que diferenciam cada uma das teses. Sale and leaseback. Estratégia é feita uma venda imediata de um imóvel para o fundo, a preço do mercado descontado, firmado com contrato de aluguel ou mesmo a empresa detentora do imóvel. Além disso, o arrendatário recebe uma opção de recompra no ativo ao fim do prazo de locação pelo mesmo valor de venda sem correção. Para ter direito ao exercício da opção, o contrato de aluguel deve ser respeitado sem atraso nos pagamentos. Então é isso, pessoal, né? DNA da RISA aí. Caso o arrendatário não honre com os compromissos firmados, o imóvel pode ser vendido pelo fundo a preço de mercado atualizado. O IVP vai lá para cima do fundo, né? Ou seja, não há risco de perda patrimonial. Ou seja, não é garantia, é isso que eles estão explicando aqui, é do fundo, ok? Build-to-suit. Na estratégia de build-to-suit, o fundo compra um terreno destinado à construção de imóvel operacional de uma empresa. Os custos provindos da venda do terreno estão, então, utilizados para a construção do imóvel e liberados em tranches, conforme o andamento da obra. No início da construção, é firmado o contrato de aluguel do imóvel com a empresa arrendatária, seguindo os mesmos moldes das operações de sale-leaseback. Respeitadas as condições contratuais do aluguel, ao final do período de locação, a empresa arrendatária pode exercer a opção de recompra do imóvel pelo mesmo valor da venda, sem correção. Ou seja, também nesse tipo de operação não há risco de venda de perda patrimonial devido ao não pagamento dos aluguéis devidos, já que o imóvel é de posse do fundo. Né? Ou seja, risco compra o imóvel a ser construído, a empresa constrói o imóvel utilizando recursos do fundo, liberados em trânsito conforme o andamento da obra, tem um aluguel, e depois do fim tem essa opção de recompra, ok? Similar, né, as duas estratégias, mas como eu disse, né, cada uma tem suas especificidades, e eles vão aqui até desenho, né? Bom, achei legal aqui eles colocarem isso nos fundos, no relatório gerencial do fundo, né? E aqui eles vão mostrando aqui, né, em relação aos ativos, né, mostram os ativos aqui embaixo, caso você tenha interesse no RSAT, né, talvez valha a pena, né, caso você queira ali olhar os imóveis do fundo, é interessante, né? Lembrando que essa perspectiva, né, alguns falam até que o RSAT é mais de crédito e tudo mais, por causa dessa lógica aí que segue muito parecido com o Risa Terraz, né, com suas diferenças, com suas áreas diferentes e tudo mais, mas tem toda uma perspectiva que específica, né, que eu mostrei para vocês, expliquei para vocês aqui, então é importante, antes de você investir nesse fundo, caso você queira, você entender o que eu acabei de falar aqui, beleza? Se não entendeu, deixa aqui nos comentários também que eu explico de novo. Então é isso, abração, até a próxima, tchau, tchau.